aí vem Napoleão Bonaparte, né? O soldado que vira imperador. Então, nós fizemos uma rápida cronologia entre Napoleão e Kardec na semana anterior, não é? Vocês entenderem que Kardec e Napoleão foram enviados, foram preparados juntos. Aquele conselho que eu já falei para vocês, né? Eles foram convidados, vocês já querem essa missão? Queremos. Então, para que espírita fica falando que Napoleão faliu na missão dele? Será que faliu mesmo? Ah, Napoleão veio com a missão. Leia o Livro dos Espíritos, gente. Deus não dá nenhuma missão a um soldado que não possa cumpri-la. Está escrito no Livro dos Espíritos. Como que a gente ia confiar uma missão a um espírito que a gente sabia de antemão que iria falir? Porque a visão de vocês vai até a parede, a nossa vai muito além. Né? Então, eles foram preparados juntos para as suas missões, cada um na sua época, e cada um deles recebeu 15 anos para cumprir a sua tarefa. Napoleão tinha 15 anos para fazer todo o seu trabalho e Kardec tinha 15 anos. Pois bem, vamos lá entender essa mistura de coisas, né? Nós já vimos o perfil de Napoleão, eu vou passar rapidamente aqui, porque senão nós não teremos tempo. Mas quem foi Napoleão para a gente entender, né, quem é esse espírito de Skol? Tá? Então, primeiro, ele foi Alexandre o Grande, é a reencarnação do rei da Macedônia. Todo mundo conhece aqui as controvérsias de Alexandre, mas ninguém aqui pode negar a grandiosidade da sua missão. Um conquistador, né? Pois ele tinha como objetivo aumentar, né, a área, né, da Macedônia, ali da Grécia Antiga, né, aumentar aquele império, né? Então, ele era um conquistador militar, mas ele tinha um grande mérito. Ele conquistava, ele não escravizava, ele não expoliava, embora ele se cobrasse impostos, né? Mas ele fazia o quê? Junção de culturas. Ele não forçava o helenismo, ou seja, a cultura grega nos povos conquistados, mas também não absorvia aquela cultura de maneira que ele dizimasse a cultura helênica. Então, havia o quê? Um enriquecimento cultural imenso. Ele promovia casamento dos seus generais, dos seus capitães, com princesas, com pessoas públicas, com mulheres do povo, né? Para que nascessem filhos das duas raças. Então, ele promoveu, de uma certa forma, aquilo que hoje existe, que é a globalização que vocês falam. Se você entender bem o aspecto da globalização, Alexandre o Grande foi o primeiro a fazer esse trabalho. E ele tinha um adversário ferrenho, a única nação que não se curvou a ele foi a Pérsia, né? E o rei da Pérsia, Dario, que foi o seu grande adversário, né? E depois nós vamos falar quem foi Dario, né? Então, foi seu grande adversário, e eu falei para vocês que ele chorou copiosamente quando Dario foi abatido, quando ele soube que Dario morreu, né? Então, Alexandre, o Grande, morreu invicto nas batalhas. Para não falar que eu não sigo Kardec e que eu não sigo, né, as obras subsidiárias, até porque eu estou estudando um livro do Chico, né? Aqui eu tirei essas informações, eu pedi que meu canal buscasse essas informações na obra de Chico, e ela encontrou que Cartas e Crônicas, né, do irmão X, aqui já não era mais Humberto de Campos. E depois, né,
Ele foi Caio Júlio César, também um general, também um líder militar, mas um César, um rei, um imperador, né? César, ele foi considerado um dos maiores comandantes da história, né? Então, vale a pena a gente rever esse trecho para a gente poder se inteirar, né? Se Napoleão cumpriu ou não a sua missão. Então, ele fez coisas maravilhosas pela França, que foi imitado por vários outros países, né? O nosso querido Euler gosta de lembrar que Napoleão reestruturou o urbanismo de Paris. Então, para os arquitetos aqui do grupo, né? Ele foi o responsável pela ampliação das avenidas, né? O sistema de esgoto, escoamento de água, o sistema de encanamento, de iluminação, arborização, né? Inclusive, ele destruiu algumas obras para poder viabilizar a construção dessas avenidas, que vai dar no Arco do Triunfo. Ele construiu grandes obras, né? Mas, sem falar de monumentos, falando no que ele fez moralmente, espiritualmente, criando, né, um ensino público na França, promovendo uma reforma educacional, da qual, posteriormente, Allan Kardec vai trabalhar como cientista, como professor, né? Instala vários colégios estaduais, vários liceus, né? Declara o Estado como laico, ele rompe com a igreja, aquela igreja viciada, aquela igreja mandona, prepotente, arrogante. Ele rompe com isso. Lembrando que havia duas potências na época de Napoleão, França e Inglaterra, né? Então, eram as duas grandes potências. E aí a igreja ainda tinha, se você olhar a história da Inglaterra, tem um rei que rompe com a igreja, né? E se você olhar a França, Napoleão também rompe com a igreja, né? E ele promulga o Código Napoleônico, né? Esse código vai garantir a liberdade individual do homem de ir e vir a hora que ele quer, a igualdade perante a lei. Lembra que eu contei para vocês que se um nobre cometesse um crime, um pobre cometesse o mesmo crime, o julgamento era totalmente diferente, as penas eram totalmente diferentes, né? Então, aqui, ele promove a igualdade perante a lei, a venda nos olhos da justiça, né? Ele garante o direito à propriedade privada. Então, a partir do momento em que você adquire uma propriedade, você vai receber um documento que ela é sua e que você tem o direito de passá-la para os seus herdeiros. Isso passa a ser garantido por lei, porque, na época, as terras pertenciam a quem? Ao Império. Não pertencia a você, você era o usufrutuário, né? Ele adota a lei do divórcio, porque, na verdade, o divórcio já existia na prática. Ele, então, torna isso legal. E ele vai adotar o primeiro Código Comercial. Então, ele faz grandes avanços, né, sociais, jurídicos, né, promove uma nova Constituição, cria o Banco Nacional da França, cria a moeda, que é o franco, que deixou de existir só quando a França fez a sua adesão à União Europeia, né, adotando o euro, né, e ele vai reestruturar o aparelho burocrático, né? Então, são coisas maravilhosas, mas, né, ele também fez coisas muito contraditórias, né? Então, além de todas essas coisas boas que ele fez, aboliu aqueles reizinhos de feudos, né? Cada feudo era um rei, ele acaba com o feudalismo, acaba com essas velhas monarquias, né? Ele passa um rolo compressor do seu exército em cima de tudo isso, né?
sacode os povos, desperta aquele espírito anestesiado das pessoas, da humanidade, que estava anestesiado pelo medo da igreja. Ele acabou a igreja não manda em nada. Se a igreja fizer qualquer coisa, vocês me contem, que eu vou lá e vou resolver isso. Ficou uma maravilha, né? Porque o clero perdeu totalmente o seu poder, né? Então, ele cria coisas muito boas, mas, né, ele era um déspota, principalmente dentro de casa, com a família, né? Ele era um autoritário. Ele era amável, atencioso com todos, mas dentro de casa ele era um tirano. Isso eu estou falando no âmbito familiar, né? Ele era adúltero, se a gente for considerar isso como um erro, porque ele tinha várias amantes. Inclusive, ele foi assassinado pelo marido de uma de suas amantes, um dos seus melhores amigos, que é pago pela Inglaterra para matá-lo, porque a Inglaterra tinha medo. Ele fugiu uma vez, né? Tinha medo dele escapar de Santa Helena e retomar o poder, né? Bom, mas o que acontece? Ele sufocou a liberdade na França. Ele protege as fronteiras da França. Ele impede que outros povos invadam a França, mas dentro da França ele sufoca essa liberdade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu mando aqui. Ninguém mais manda. Né? Então, ele sufoca a liberdade dentro da França. Embora ele semeie todo o liberalismo na Europa. Todos os países começam a copiar o Código Napoleônico, né? Então, ele espalha ideais de Revolução Francesa por todos os lugares, mas lá dentro da casa dele, quem manda sou eu. Entendem como é que funciona isso? Vocês conseguem imaginar isso? Bom, ele é aquele cara baixinho, né? Encrenqueiro, que conseguiu criar conflito com todas as grandes potências europeias. Alemanha, Inglaterra, tudo que era a Rússia, que foi o seu declínio, né, que foi a sua derrocada, ele conseguiu caçar encrenca com todos os países. Né? Por quê? Lembra de Alexandre o Grande? Queria ampliar a nação macedônia, a antiga Grécia. Lembra do César, que queria ampliar o Império Romano? Olha aí, Napoleão, querendo ampliar o Império Francês. Ele trouxe isso, veio com ele, né? Então, a gente viu isso nos estudos anteriores, né? Eu quero focar agora nos erros dele, né? Ele era uma mente contraditória, né? Ele tinha traços brilhantes e tinha traços obscuros. Eu não chamo de traços escuros, mas de obscuros, demonstrando que a sua personalidade sempre se manteve oscilante entre as forças do bem e as forças do mal, né? Com as vitórias que ele obtinha, ele garantia a integridade do solo francês, mas ele espalhava miséria por todos os lugares onde ele conquistava, por onde ele passava, né? Ele defendia a liberdade, a igualdade e a fraternidade, ideais que vêm dos templários, né? Que prosseguiu com a maçonaria, né? Mas, ao mesmo tempo, lá em 20 de maio de 1802, ele reinstitui a escravidão. Isso aqui é muito usado pelos espíritas que falam que ele faliu na sua missão. Mas você sabe por que ele reinstituiu a escravidão nas suas colônias? Revogando a abolição que tinha sido decretada lá na Revolução Francesa? Por que ele reinstituiu a escravidão? Né? Ele reinstituiu a escravidão
ali nas suas colônias da América Central, ali naquelas ilhas, né? O Haiti, San Martín, que depois virou Haiti, né? Nas colônias ali que tinha no México, ali na área do Caribe, naquela região. Ele tinha que instituir a escravidão lá por vários interesses, inclusive a cana-de-açúcar e o café, que era produzido nesses lugares e era enviado para a Europa e num custo muito alto. Então, ele reinstituiu. E porque havia muitas rebeliões nessas colônias. Isso justifica? Não, não justifica, mas veja bem, isso foi uma jogada, eu não vou entrar muito no mérito por causa de questão de tempo, mas isso foi uma jogada da sua mente estratégica. Ele revoga a abolição decretada na Revolução Francesa, lá em maio de 1802. Engraçado que é o mesmo mês, né, o mesmo mês em que o Brasil também revoga a escravidão, institui a abolição, né? Mas um ano depois, ele novamente vai trazer a abolição completa. Então, olha só, ele reinstitui a escravidão nas áreas controladas pela França, né? Que seria responsável, anos mais tarde, para eliminar o tráfico de escravos no Império Francês. Ao retornar do seu primeiro exílio, lá em março de 1815, né, ele estava na ilha de Elba, nessa época, né, ele tomou uma série de ações políticas, e entre elas, ele assinou um decreto abolindo o comércio de escravos, né? Então, 13 anos mais tarde, aliás, desculpa, um ano mais tarde, ele acaba com o comércio de escravos, né? E por quê? Ele estava tentando libertar todos os escravos, acabar com o comércio de escravos em todas as colônias francesas, para ver se amenizava o ambiente com a Inglaterra. A Inglaterra queria a abolição da escravidão em todos os continentes. Por que a Inglaterra era boazinha? Não, porque a Inglaterra produzia e queria vender. E escravos não compram. Homens livres que produzem, que têm salário, é que consomem. Então, a Inglaterra, ela era a grande mentora da libertação dos escravos. E Napoleão, no afã de poder ficar um pouco melhor com a Inglaterra, também vai promover a abolição dos escravos, mas isso não adiantou muito, e aí depois nós temos a Batalha de Waterloo, onde ele definitivamente destituído, e aí a Inglaterra mandou ele para Elba, ele fugiu, mandou ele para uma ilhinha lá no meio do Oceano, do Pacífico, que era para ele não fugir, e onde ele realmente morre, né? Então, a grande pergunta que se faz aqui aos espíritas, né? Ele faliu na sua missão? Vamos entender? Então, mais uma vez, né, eu pedi ao meu canal que buscasse em Kardec, em Chico, subsídios para que a gente trouxesse essas informações, para que não houvesse polêmica em torno do que eu falo, né? Então, veja bem, a missão de Bonaparte, segundo Humberto de Campos, né? A missão de Bonaparte, segundo Humberto de Campos, era preservar a integridade do território francês. Essa era a missão. Essa era a missão que foi dada. Vocês vão ver aqui agora como que isso aconteceu. Essa foi a missão que foi dada a Napoleão. Falou, olha, você vai nascer antes de Kardec. Então, você que tem esse espírito bélico, você que tem esse espírito estratégico de guerras e tudo mais,
você vai proteger a França da invasão das potências estrangeiras que são contrárias à República, tá? Então, você vai lá e vai proteger a França, não vai deixar ninguém invadir a França, tá? Para que o Kardec possa nascer. Tá certo? Essa é a sua missão. Tá bom? Tudo bem. Então, eu aceito essa missão, tá? Bom, aqui eu já falei, vou pular um pouco mais. Eu já falei que na primeira edição do Livro dos Espíritos, Napoleão entra como autor, como um dos codificadores. Depois Kardec suprime o nome dele. Está lá na primeira edição, para quem quiser ver. Agora, pensem comigo. Para São Luís, Santo Agostinho, João Evangelista, né? Hahnemann e vários outros, Espírito da Verdade, serem os coordenadores da codificação. Para o Napoleão estar entre eles, será que Napoleão faliu? Porque ele desencarna e 36 anos depois, ele já está ali colaborando com o livro, com a codificação. Ele desencarna em 1821. O Livro dos Espíritos é publicado em 1857, né? E ele já estava ali atuando. A gente tem que pensar nisso, né? Então, tem uma revista de 1859, eu trouxe na semana passada, onde o espírito de um general fala que, numa determinada guerra da Itália, já desencarnado, Napoleão estava agindo como diplomata, tentando ali. Quer dizer, ele vem na Terra, age como déspota, desencarna e age como diplomata. Né? Diplomata é aquele que tem a arte, né, do relacionamento internacional, que promove a paz entre os países sem ter que haver guerra, né? Então, ele vai ali tentar chegar num justo entendimento entre os indivíduos daquelas nações, sendo o embaixador da paz, né? E aí a gente fica perguntando, né? De general a diplomata, quem é este espírito? Né? Então, agora, em vez da força bruta, né, é a força das ideias, dos ideais superiores, né? Aí o seu espírito, agora já renovado pelo sofrimento moral, vem conclamar os homens à liberdade, à igualdade, à fraternidade, né? Sendo que ele próprio não conseguiu atingir isso quando esteve aqui na Terra. E aí também contei por que Kardec tirou o seu nome na edição definitiva, tirou o nome de Napoleão e tirou o nome de Hahnemann. Tratava-se de um contexto político, né? A França estava sendo governada por um parente de Napoleão, né? E o próprio Estatuto da Sociedade Parisiense exigia que não houvesse participação nenhuma, né, na política partidária. E como estava muito recente, e era o sobrinho de Napoleão que estava no poder, e o sobrinho de Napoleão ele também abole a República, ele dizima com a República e volta a ser imperador com o nome de Napoleão III. Então, estava tendo muita comoção política ali. Napoleão achou por bem da doutrina suprimir o nome de Napoleão da codificação, coloca etc, 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 para poder evitar polêmica e tudo mais. Então, ali no lugar de Napoleão, né, vai entrar nome como, por exemplo, de Platão, né, e outros nomes de escola aí, e aí fica o etc. aí
e sabendo que nesse etc. está o nome de Napoleão e de Hahnemann, né? Bom, então aí, no ano em que Napoleão toma a coroa das mãos do Papa e ele mesmo se autoproclama imperador da França, né? Nesse mesmo ano, 1804, nasce Kardec, né? Aliás, nasce o Hippolyte, né? Então, a gente já sabe, vocês já sabem tudo que Kardec foi, onde que ele estudou, o que que ele fez e tudo mais. Então, eu vou me restringir a dizer que, fora do seu trabalho de cientista, de professor, de homem culto, de homem das ciências na França, ele foi essa pessoa metódica, metodológica, positivista, iluminista, com todas essas influências, né, do positivismo, do iluminismo, dos ideais de Revolução Francesa. É este homem educado, né, em Yverdun por Pestalozzi, que é um espírito de escola, que vai organizar a doutrina espírita. Bom, qual era a missão de Napoleão? Proteger a fronteira da França, proteger a França contra a invasão de outras nações. Então, ele deveria se formar soldado, né? E ele deveria seguir na carreira militar. Essa era a missão de Napoleão. E Kardec? Qual era a missão de Kardec? Ele deveria revivenciar aquele cristianismo primitivo. Essa era a missão de Kardec. Ele deveria fazer ressurgir o cristianismo através da prática, da caridade, do amor ao próximo, né? Da fraternidade. Então, se você olhar a missão de Kardec e comparar com os ideais da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade e outras coisas por aí, você vai ver que tem uma conexão muito grande, né? Então, ele, como era um homem culto, e vocês sabem como ele precisava de um gancho para iniciar o seu trabalho, como Napoleão precisava de um gancho para iniciar o dele. O gancho de Napoleão foi quando ele recebe a chancela de general. O gancho de Kardec é quando ele é convidado para uma sessão de magnetismo das mesas girantes, né? Então, quais são os trabalhos realizados por Kardec? Ele deveria lutar permanentemente pela codificação dos ensinos que eram passados pelas inteligências incorpóreas, porque era assim que Kardec denominava essas inteligências. Só posteriormente é que ele chegou nesse nome de espírito, Gust, né? Ele deveria harmonizar os ensinos superiores, esses ensinos que vinham dessas inteligências incorpóreas. E inteligências incorpóreas, gente, vocês podem imaginar que pode ser qualquer coisa, desde um ser que saiu da carne, desencarnado, até um Hebe, uma entidade extraterrena. E se eu disser a vocês que o efeito das mesas girantes eram provocados pelos Hebes, porque a ação magnética vinda de um Hebe, ela era física, né? O João, com os seus estudos de física, ele tem condição de entender isso mais. Então, esses efeitos nas mesas girantes eram promovidos pelos Hebes,
as escritas com lascas de carvão, de grafite na pedra de ardósia, eram por seres desencarnados, trabalhando ali em conjunto, né? Então, ele recebe, harmoniza esses ensinos superiores com a ciência que havia na época. Ele quer colocar isso dentro dos parâmetros científicos, porque ele era um homem das ciências, ele era positivista. Para o positivista, as coisas precisam ter ordem, serem palpáveis, organizadas, ter progresso, evolução. Olha aí o lema da sua bandeira: ordem e progresso. Esse lema é um lema positivista. E esse era o pensamento de Kardec, né? Então, ele tinha essa missão de colocar, harmonizar esses ensinos com a ciência. E é por isso que eu disse a vocês, algum tempo atrás, que em nenhum momento, isso está escrito lá no Obras Póstumas, Kardec teve intenção de transformar essa ciência, essa filosofia em religião. E nem com a transcrição do Evangelho. Ele só transformou isso em religião quando ele volta à carne e ele vai viver o que ele havia codificado, né? Mas ele não teve essa intenção. Então, ele inaugura, como professor, como cientista, ele inaugura uma obra de educação na França, né, que ajudou a construir uma nova moralidade, um novo pensamento entre jovens. Kardec, com a sua esposa, recebe estudantes na sua casa que estudam gratuitamente a moda do que acontecia com Pestalozzi, que entre estudantes ricos também havia aqueles que não podiam pagar, né? E Gabriele aceita isso com muita disposição. Ela era um anjo tutelar para Kardec, né? E por isso ela era mais velha que ele, porque ela não iria gerar filhos, para que não houvesse o quê? Uma dispersão da atenção de Kardec e da sua obra, né? Então, o trabalho dele, auxiliado por Gabriele, porque eram só eles dois, de ler, selecionar, analisar, separar, classificar por tema os milhares de textos mediúnicos que eles recebiam de aproximadamente 1.000 centros espíritas. Esses centros aqui, entendam por casas, porque não era centro espírita como tem hoje, tá? Agrupamentos, casas de família, sérios, disseminados por todo o planeta, através de cartas que iam por navio, que iam por cavalos, que iam por carruagens, né? Vinda de todos os lugares da Europa, e submetendo isso a um controle rigoroso. É claro que os textos, eles não tinham exatamente escrito com as mesmas palavras, mas a essência dos textos era a mesma. A que não era separada. E aí depois ele via, bom, eu tenho 1.000 textos falando de uma mesma coisa, e tenho 10 textos que discordam disso, então, esses 1.000 textos são verdadeiros, tem sentido, né? Outra coisa que Kardec devia fazer era manter uma vigilância constante sobre os falsos amigos dentro da própria obra que ele estava começando, que visava desmoralizar o movimento. Vocês têm conhecimento de uma das médiuns, que foi uma das médiuns mais importantes na codificação, e que depois se transforma em adversária ferrenha da doutrina, né? E ele tinha, por último, o trabalho de analisar
e divulgar diuturna e continuamente esse fluxo de informações que ele recebia, né? Que eram divulgadas através da Revista Espírita, né? E que circulava da China ao México, passando por todas as capitais da Europa. Então, realmente, o trabalho dele era um trabalho de escola. Bom, voltando lá à minha participação, né? Lá que consta no Salmo 82, né? No Salmo 82, no Conselho de Deuses, né? No Conselho dos Deuses, né? E também, nos reportando as cartas e crônicas do irmão X, lá no capítulo 14, então nós temos o seguinte texto: reúnem-se os emissários do Senhor, olha eu aí, ó, estou lá. Os emissários do Senhor, os conselheiros do Senhor, né? Os 82, né? Reúnem os emissários do Senhor para prepararem os primeiros alvores do século XIX. Aquilo que nós já falamos. O Cristo está sempre me mandando para poder renovar a humanidade e tudo mais. Após a palavra de eminentes orientadores espirituais, né? Vários ali falando, clarins soaram na direção da crosta, e da brumalizada noite europeia emergiu, trazido por mensageiros da luz, um pequeno cortejo de espíritos encarnados em desdobramento espiritual, que se mostravam esmaecidos e trôpegos em seus passos no reino invisível. Quem eram esses espíritos encarnados que estavam ali em desdobramento? Eram autoridades de alto gabarito, reencarnadas no planeta, e que tinham à frente a figura austera de Napoleão, com seu traje típico, e a finalidade de tal presença ali era a reafirmação dos seus compromissos perante a espiritualidade maior. Gente, pensem aqui comigo. Napoleão estava aprontando tudo na Terra. Ele estava aprontando tudo. Se reúnem espíritos de Skol, o Conselho da Terra, se reúne para conversar com essas autoridades que estavam ali reencarnadas como reis, como papas, né? Como ministros, e tendo à frente o imperador Napoleão. Todos eles reencarnados, né? Para que reuniu? Conversar com ele, a palavra dos eminentes orientadores espirituais, conversar com ele com que finalidade? Para eles reafirmarem o compromisso deles perante a espiritualidade maior. Ora, se Napoleão aqui já estava como um espírito falido, eu acho que isso aqui ele já não estaria presente aqui nesse grupo, né? Vamos continuar. Napoleão ocupou a poltrona que lhe fora reservada. E, embora recebesse manifestação de apreço de todos os presentes ali, os que estavam reencarnados, reverenciando Napoleão, ele se mantinha prudente, né? Uma prudente reserva, encastelado em si mesmo, apenas inclinando discretamente a cabeça, vez por outra, em agradecimento, enquanto o seu séquito, enquanto todos aqueles outros reencarnados banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção, né? Clarins ressoam novamente, agora na direção do alto, quando uma luminosa estrada se desenha do céu até o local da Assembleia, pelo qual descem estrelas resplandecentes que, ao tocarem o solo translúcido, se transformam em seres aureolados de luz. Um dentre esses seres avulta pela conspícua superioridade, traz fulgida tiara na cabeça e um cetro dourado na mão, e do seu olhar transbordam magnanimidade e doçura. Irmão e amigo, olha
como o espírito da verdade se dirige a Napoleão. Irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Então, ali, Napoleão já estava reencarnado e lembra que foi no mesmo ano que ele pôs a coroa aqui, nasce Kardec, né? Então, ali, o espírito da verdade, antes eles já tinham sido preparados, mas agora o espírito da verdade chama Napoleão, irmão e amigo, né? Olha o apóstolo da fé. Ele vai agora descer à terra. Vai descer à terra atormentada e vai trazer a ela um novo ciclo de conhecimento. Então, ele continua se dirigindo a Napoleão. Olha, ontem você foi César. Agora, hoje você é orientador. Então, rende o culto da tua veneração ante o pontífice da luz. Né? Renova perante o evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Prossegue o espírito da verdade, recordando-lhes as glórias quiméricas do passado, enquanto ele foi Alexandre o Grande, enquanto ele foi César, e motivando-o agora a deixar as velhas ambições de lado e valer-se da oração e da humildade para não descambar novamente na tirania e na violência. Porque isso faz parte daquele espírito, daquele irmão e amigo. Que interessante, né? Que não atribua apenas a ardidez do seu gênio. Olha aí, o espírito da verdade conhecia Napoleão. Sabia que seu espírito era inclinado à tirania. Que não atribua apenas a ardidez do seu gênio às conquistas militares e políticas do presente. As circunstâncias da vida que o favoreciam eram dádivas exclusivas do Senhor. Lembra que no estudo da semana passada nós pegamos um trecho de Emmanuel que fala que por trás de cada ditador tem a vontade diretora do Cristo? Porque quem manda é ele, né? Olha só, o espírito da verdade continua. Napoleão, a sua missão, a exemplo da missão de João Batista diante do Cristo, era esterroar os caminhos para o apóstolo da codificação, que iria inaugurar em breve a nova era para a humanidade, pois começariam no século XIX os preparativos para o advento do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Preparar os caminhos, né? Então, aqui uma breve comparação. Napoleão abusa da oportunidade que recebera e extrapola os limites estabelecidos pela soberana lei. Teve a sua missão interrompida quando ele começou a desvirtuar-se para o lado da tirania, da violência. Ele teve a sua missão cortada, interrompida, no auge, porque ele iria, sim, dar prosseguimento de uma outra forma. E aí ele foi colocado de lado, né? Em consequência da sua missão ter sido interrompida, ele é colocado em exílio em Santa Helena, né? E o exílio de Santa Helena traz a ele muita reflexão, muita tristeza, porque representou para o seu espírito, segundo Emmanuel, o prólogo das mais dolorosas e tristes meditações. Né? Ele começa a ter um vislumbre da sua real missão. Né? E durante o seu marcante governo, ele teve aproximadamente 15 anos para realizar sua missão.
desde o início do consulado, quando ele se tornou cônsul em 1799, até a abdicação e exílio em Elba, em 1814. E Kardec, ele atinge a excelência em sua missão, né? E extrapola as expectativas do mundo espiritual. Aí, ao contrário de Napoleão, que teve a sua missão interrompida no auge, a missão de Kardec foi prolongada, porque ele tinha uma saúde frágil, né? E a espiritualidade achou por bem que ele tivesse mais anos de vida, então ele tem a assistência e os cuidados de um médico que já estava desencarnado, o Dr. Demur, que vai cuidar dele e vai dar a ele mais alguns anos de vida. Ele recebe, no decorrer do seu luminoso ministério, né, essa notícia de que ele deveria voltar à crosta, né, muito em breve. Então, isso está escrito lá no Obras Póstumas, quando ele pergunta ao Espírito da Verdade o que seria da doutrina quando ele desencarnasse. E o próprio Espírito da Verdade diz a ele que ele voltaria no início do novo século. Então, entre o seu desencarne e o nascimento do irmão Francisco, há menos de uma década de diferença, né? E aí ele vem para complementar ou para completar o seu trabalho de continuidade à obra do Consolador, né? Então, a sua missão foi também cumprida em 15 anos. Né? Então, foi o tempo que eles receberam do conselho crístico, né? Para cumprir as suas missões. Ambos foram consagrados como missionários do alto, embora com atribuições diferentes no campo evolutivo da humanidade. É isso que eu quero que vocês entendam. Um missionário, às vezes, a espiritualidade busca um missionário lá em Vênus, por exemplo, ou em Marte, ou em Andrômeda. E, às vezes, esse missionário, ele não é exatamente aquele Francisco de Assis, aquele Antônio de Pádua, aquela Terezinha, sabe, aquela santa doçura. Às vezes, esse missionário é um espírito que tem as características adequadas, necessárias para cumprir determinada missão. Vocês sempre pensam em missionários como sendo alguém dos mundos celestes, e não é. Nós estamos agora cheios de missionários que vocês chamam de crianças cristais, porque vocês têm uma intuição de quem sejam esses missionários. Não significa que elas sejam de mundos celestes. Elas vêm de várias partes da Via Láctea, elas vêm até de outras partes do universo, com a missão de serem ceifadores, separarem o joio do trigo. O Cristo semeou e eles estão vindo colher. Não significam que eles sejam seres dos mundos celestiais. Então, olha o que Emmanuel fala. Enquanto uns velam pela alvura dos mananciais e revolvem a terra fértil a golpes de enxada para uma opulenta colheita, outros espedram os caminhos, decepam os espinhais a golpes de chanfalho, de foice, para ensolarar as almas e abrir clareiras nos corações onde já branqueja um luar de consciência. Missões diferentes. Missões diferentes. Um é o que vai na frente, protegendo as fronteiras, para que a França estivesse em paz quando o outro nascesse, para que a França estivesse organizada politicamente, para que a França estivesse preparada com um ensino público de qualidade para quando o outro viesse,
para que a França tivesse com um código de direitos humanos, com um código de leis comerciais, de leis sociais, de leis políticas justas. Onde que Napoleão falhou? Ele falhou quando ele deixou o seu espírito bélico, o seu espírito de antigo rei da Macedônia, de antigo César, influenciá-lo, né? Aquela coisa que nós falamos da auto-obsessão, o seu eu anterior querendo te dominar, e ele querendo novamente ampliar o seu reino, no caso agora o reino da França. Isso não tem nada a ver com a missão que foi dada a ele pela espiritualidade. Isso aí é livre-arbítrio dele, e aí ele vai ter que responder por isso. Mas a missão dele não tem nada a ver. Tá? E uma coisa interessante, que ninguém talvez de vocês saiba, mas Napoleão já conhecia os fenômenos de magnetismo que estavam nascendo na época, né, na França, e ele participava, né, dessas sessões, claro que participava discretamente, ouvia os conselhos que os espíritos lhe passavam, lembra lá dos conselhos? Né, do conselho? Ele tinha essas orientações. E uma de suas frases, que está aí nos livros de história, é essa aqui: nunca duvidei de Deus, porque mesmo que a minha razão seja incapaz de compreendê-lo, a minha intuição convence-me da sua existência. Minha constituição sempre esteve em harmonia com este sentimento. Este era Napoleão. Não estou aqui para defender Napoleão em nada. Estou aqui para mostrar a vocês que ele não faliu na missão que foi dada a ele pela espiritualidade superior. Tá certo? É isso que eu queria mostrar para vocês. Para os espíritas que vivem falando aí, ele faliu na sua missão, ele não faliu. Tá certo? Então, Napoleão, ele foi tão feliz na missão que ele recebeu, que ele prepara terreno para o surgimento do espiritismo na França. Né? Então, primeira providência, né, que foi fruto do trabalho de Napoleão. A França já havia se tornado o centro cultural do mundo ocidental. Né? Tudo que ali se fizesse teria uma repercussão mundial. Basta dizer que a moda, por exemplo, as mulheres do Brasil, elas se vestiam à moda de quê? Da França. E os filhos dos ricos aqui do Brasil iam estudar onde? Na França. Né? Então, essa primeira providência foi tomada por Napoleão. Segunda, a necessidade do espiritismo surgir na França. Sendo o espiritismo consolador prometido, a obra, nascendo na Cidade Luz, já minimizaria as provações coletivas da França. Bom, vamos lembrar que isso foi uma providência de Napoleão. Qual é essa providência? Nós sabíamos que a igreja era a senhora do mundo. E o que Napoleão fez? Ele cria uma ruptura com a igreja. Criando essa ruptura com a igreja, né? Ali prevalecendo o iluminismo, a Revolução Francesa deixando terreno fértil, vem Napoleão, né? Com esse rompimento com a igreja, ele deixa a Cidade Luz preparada para novas ideias, novas filosofias. Filosofias diferentes daquelas praticadas pelos grandes pensadores de antes, né? Pensadores do iluminismo que viveram ali na França. Agora, era um novo tipo de filosofia. Era uma filosofia que transcendia, né? Transcendia a materialidade. Né? E, por último, a terceira causa para o surgimento do espiritismo na França era a própria questão de afinidade.
né? Lembrando que Allan Kardec, na época lá do César, quem era César mesmo? Napoleão, né? Enquanto César era César, Napoleão era César, Kardec estava vivendo lá nas Gálias, como druida, com o nome de Kardec, Allan Kardec, né? Numa região que representa, que inclusive a França atual estava inserida. E que o César conquistou. Tudo conectado, e que o César conquistou, né? Que Napoleão conquistou. Tudo conectado, tudo interligado, nada fugindo. Sabe, o palco sendo o mesmo, os personagens sendo os mesmos. Somente a história evoluiu. Não é o que está acontecendo com vocês? Não é? Todos aqui, todos vocês, né? Parte de uma mesma história, né? Então, agora, um breve parâmetro entre os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, e do Espiritismo, eternidade, as leis divinas, que vocês já sabem de cor, a cosmovisão do indivíduo, da sociedade e dos mundos. Isso não seria liberdade, igualdade e fraternidade? Não seria exatamente a mesma coisa, né? Então, há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Isso está lá no capítulo 3 de Coríntios, né? Então, o Espiritismo surgiu na época certa, quando a ciência já estava desenvolvida, quando o método teórico experimental era aplicado em tudo, inclusive naquelas manifestações das mesas girantes, naquelas mensagens que ele recebia, né? Por quê? Porque ainda prevalecia o positivismo, né? Que era uma das escolas filosóficas da época, né? E era a era da razão, que nós já estudamos aqui, né? Então, Allan Kardec disse o seguinte: como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que todas as ciências positivas, aplicando o mesmo método experimental. O mesmo método que era aplicado na astronomia, né? Ali nos telescópios que começavam a visualizar planetas, estrelas e galáxias, o mesmo método que era aplicado na geografia, que era uma nova ciência que tinha se separado do tronco da filosofia, o mesmo método que era aplicado à geometria, que era uma nova área da aritmética, que era a primeira ciência matemática da época, tudo isso era aplicado à nova ciência, que era o espiritismo, né? Então, só para vocês entenderem, né, essa metodologia científica, né? Kardec continua na Revista Espírita, de 1975. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Então, ele estava diante aquele fato. A mesa está aqui dançando. Não tem nada por baixo da mesa. Não tem nada por cima da mesa sustentando essa mesa, como nessa gravura aqui que o meu canal disponibilizou. Não tem nada por baixo, não tem nada por cima, né? Então, são fatos novos que não podem ser explicados pelas leis físicas da época. Não tinha lei física que pudesse explicar isso. Então, ele observa esses fatos, ele compara, ele analisa e ele vai remontando dos efeitos à causa. Ele vai de trás para frente, né? Ele vai remontando dos efeitos às causas até que ele chegue à lei que os rege.
Lembra a causa primária de todas as coisas? Né? Até que ele chega à lei que os rege, ou a qualquer outra lei. Lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, qualquer lei, né, que possa reger. Depois de feito isso, ele deduz-lhes as consequências e ele vai buscar uma aplicação prática, uma aplicação útil para isso. Né? Então, essa é a metodologia científica utilizada por Kardec. Lembrando que ele era um cientista, portanto, ele tinha um raciocínio lógico e ele tinha muito apreço à lei de causa e efeito. Ele é um homem, um cientista, que recebeu muita influência do iluminismo, principalmente do iluminismo cartesiano, né, desse ramo filosófico do cartesianismo. Ele vivia na França, portanto, ele teve contato direto com a explosão de descobertas científicas, bem como dos conhecimentos filosóficos. Ele estudou muito Rousseau, né? Ele estudou todos aqueles expoentes do iluminismo, lembrando que toda a sua formação foi na Suíça, porque o seu pai não queria que ele recebesse aquelas influências ali, por exemplo, do sobrinho de Napoleão, que reassume o império, transforma novamente a França no império e acaba com a República, né? Então, ele vai estudar lá na Suíça, recebe de Pestalozzi as mais elevadas influências, né? Então, esse cientista, esse homem que analisa os fatos, que formula hipóteses, que tira as conclusões e que não concebe nada preconceituosamente, é ele que é o codificador, né? Que é vamos dizer assim, o expoente da doutrina espírita. E aí nós vamos encerrar a nossa explanação de hoje com essa frase que eu considero ímpar, né? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade.